Olá pessoal, aqui é a Gorete. Pessoal, hoje finalmente vamos falar um pouquinho sobre negócios. É um dos assuntos que a gente tem recebido mais perguntas, que é as dúvidas que as pessoas têm se vale a pena ou não abrir um negócio aqui na Espanha. A questão de impostos, né? Porque tem aquele mito que aqui os impostos são muito caros. Não é um mito, realmente é muito caro. Mas tem toda uma análise que tem que ser feita em função disso. E se vale a pena a rentabilidade desse negócio, né? Se vale a pena abrir um negócio. Uma das coisas que a gente teve foi um pouco chocante pra gente quando começou a procurar um negócio para se abrir aqui na Espanha. Primeiro foi a questão de informações, né? Que a gente começou a buscar esses transpassos ou procurar já um lugar que estivesse pronto só com a locação. E a falta de informações sobre quanto faturava, quais os custos, qual a rentabilidade desse negócio mensal era muito grande. A maioria dos locais não tinham essas informações, então eles tinham, por exemplo, né, tinha-se um transpasso de 5.000 euros. Aí a gente começava a questionar quanto se fatura mensalmente, livre, né? Quanto você ganha livre. Ah, não sei, eu preciso verificar isso, mas eu acho que eu tenho anotado, eu vou falar com a minha filha. Então essas informações não tinham prontamente, assim, na hora de você tomar uma decisão, se você, no caso, gostasse daquele local. Aí você questionava sobre custos, a pessoa também não sabia informar os custos. Era sempre assim, mais ou menos, eu acho. Não tinha nada muito claro. É evidente aqui que as pessoas, elas seguem certinho, né? Muitos, outros não. Essa questão de informar faturamento, valores para sua gestoria, só que eles controlam e a pessoa mesmo, o proprietário, não tem essas informações fácil na mão. Mas não tem, porque não tem, é diferente da gente, pelo menos, né? Nós, quando tínhamos negócio no Brasil, eu tenho tudo isso muito controlado. Eu tenho planilhas, eu tenho informações no sistema, então se eu precisasse de um valor de faturamento, valor total de vendas, rentabilidade, tudo isso eu tinha muito fácil. E aqui não tem. Aqui, muitos lugares é anotado assim, tipo papel de pão, e eles não têm essas informações e fica muito difícil na hora de você optar, escolher um lugar ou não, o que é melhor. Uma das outras coisas que chocou a gente foi a questão de faturamento. Quando você abre um negócio, você espera sempre que você vai faturar um pouquinho mais do que um trabalho normal, com contrato, em uma empresa. E aqui a visão muda-se um pouco. Vou falar do segmento hostelaria. Nós procuramos vários lugares, visitando vários lugares, e a média de faturamento era sempre a mesma. Variava entre 4 e 6 mil, um local simples, 6.000 euros. Então, nós imaginávamos que faturava-se mais aqui. Então, era mais ou menos nessa faixa. Claro, lugares pequenos. Quando se tratava de lugares maiores, restaurante, que tinha todas as refeições do dia, desde café da manhã até um jantar, isso se faturava muito. Ela tem que levar em consideração também a localização, o tamanho do negócio. A gente vai mencionar aqui um tipo de negócio pequeno que cabe a uma família, a um casal, que não necessite no momento de um funcionário. Porque um negócio pequeno, ao nosso ver, não cabe a contratação de um funcionário inicial pelo ganho que você tem, né? Então, se você fizer um transpasso de um local maior, tem todas as refeições e que caiba encaixar funcionários, sim. Se é um inicial, talvez não. É um negócio que ele sempre fala assim, é um negócio para família. Realmente, porque o valor que se fatura não é muito. Por quê? Eu imagino que fatura-se pouco. No ramo hostelaria, né? Por exemplo, um café. Aqui a Espanha é o país que mais tem cafeterias por metro quadrado, né? Lugares para se comer. É de costume do espanhol sempre comer na rua. Na rua que eu falo assim, fora de casa. Então, pode ser uma portinha, gente, sempre vai ter pessoas. Só se o lugar, assim, for muito ruim, o atendimento, a qualidade do serviço prestado para não ter uma pessoa. Normalmente sempre vai ter pessoas. Mas o faturamento, por ter tantos comércios, a minha visão é que eles se dividem. Então, poucos comércios se destacam, tem um faturamento muito maior, porque é mais conhecidos, tem volume de pessoas maiores e ganham mais e faturam muito mais. A maioria dos comércios pequenos, para quem está começando, fatura-se sempre a mesma média. Então isso foi uma coisa que a gente, imaginou que ia ganhar mais, talvez muito mais do que um assalariado, e a realidade não era muito bem. Mas era uma outra opção de ter uma renda aqui na Espanha, e então seguimos para esse caminho. Eu não vou colocar aqui o nosso faturamento em si, porque eu acho que isso é uma coisa particular de cada um, né? Mas eu vou mencionar para vocês aqui um exemplo de faturamento para um comércio de 5.000 euros. Um estabelecimento de pequeno porte,
que não é nada muito grande. E para vocês terem uma ideia de custos, acho que eu vou colocar a sominha aí, dá para vocês terem uma ideia. Então vamos lá. Primeira coisa é o aluguel. Então você sempre vai ter esse custo, né? Negociar bem aluguel, porque isso impacta muito no seu resultado depois de rentabilidade que você vai ter em função do faturamento. Então vamos simular que esse comércio fature 5.000 euros e ele tem um aluguel de 600 euros. Existem aluguéis mais baratos e aluguéis muito mais caros que isso. Então, um exemplo, um aluguel de 600 euros, que é o nosso aluguel. Fora isso, você tem todo mês uma taxa para pagar, que é a taxa de autônomo. Para as pessoas que estão iniciando, tem um benefício do governo. O primeiro ano paga 50 euros, os 6 primeiros meses você vai ter um desconto de 50% sobre a taxa total, que é 275. Depois, os 6 outros meses, 30% de desconto, até chegar o momento que você vai pagar 275 euros, que é o valor desse ano, né? Então, a início você tem um desconto até que ele chegue nesse valor total. Fora o autônomo, você tem uma gestoria, que seria a nossa contabilidade, que a partir do momento que você passa a ser um autônomo, você tem que ter um gestor, né? Você tem que ter uma contabilidade que controle tudo isso. Então, é obrigatório ter a contabilidade. No nosso caso, a gente paga 72 euros na contabilidade já com IVA. É 60 mais o IVA de 21%, dá 72. Aqui os impostos são pagos trimestralmente. Por exemplo, você a cada 3 meses, para quem está nesse segmento, tem que pagar imposto, o IVA, né? O IVA é o imposto sobre os produtos. No nosso caso, a gente paga 86 euros, uma média de 86, 88, então sempre fica nesse valor. Fora o IVA, nós pagamos sobre a renda, são imposto de renda por pessoa física. Esse imposto, todo mês, cada 3 meses, vem 254 euros para pagar. E também, para quem tem um local alugado, tem que pagar um imposto sobre o aluguel, né? No nosso caso, a cada 3 meses, nós pagamos um imposto de 342 euros, que somando os 3 impostos trimestrais, ele dá 682, que dividindo por 3 meses, é como se você pagasse 227 de imposto por mês. Esses 3 impostos trimestrais. Isso no nosso caso. Então, é o IVA, que é o imposto 303, o modelo 303. O outro é o de renda, que é o 131, né, no nosso caso. E o 115, modelo 115, que é o de locação, né? Então, dá esse valor. Fora isso, tem a luz. A nossa luz varia de 200, 230. Esse é o valor da luz, que é mensal. Temos a água, que é trimestral. Vem na faixa de 130 euros, então dividindo se paga mais ou menos 65 euros. Gás nós não temos, porque lá a gente usa, prepara coisa mais rápida, né? E usamos tudo elétrico, chapa, forno, fritadeira, tudo elétrico. Mas a maioria dos locais trabalha com gás, seja encanado ou gás de botijão, né? Aqui, porque é mais barato. Então a maioria dos locais é o gás mesmo, que é mais barato. E também a gente tem um custo com o transporte, então 2 cartões mensais que dá na faixa de 110 euros. Fora isso, você tem o custo, né, de produtos para que você possa faturar. Então você tem que comprar mercadorias, todo esse custo que tem com produtos, a gente colocou aqui mais ou menos 2.000 euros de mercadoria. Então, considerando que você tem esse total de despesas que você tem mensal, isso vai variar muito de acordo com o mês, de quanto você vai consumir, se é verão, muda o cenário, porque as pessoas têm um outro estilo, se é inverno e bebe mais, então você vai consumir mais, eu digo gastar mais, mas também vai faturar mais, e é muito relativo, porque tem períodos que você fatura mais e outros menos, porque tem, por exemplo, o mês de agosto, muitas pessoas vão viajar, e aí você fatura menos. Em consequência disso, é um mês de muito calor, vem muita gente pra beber, tomar um refresco e aí acaba faturando um pouquinho mais. Então depende dos dias, né? Depende muito esse histórico que você só vai conseguir fazer com o tempo. Mas o geral, mês a mês, é essa base que eu estou passando. Uma outra coisa, considerando todos esses custos que eu passei, dá um resultado de 3.353 de custos, despesa que você tem que pagar, contra um faturamento de 5.000. Quer dizer que livre, mais ou menos, você tiraria 1.600 e deu 1.646. Só que assim, há meses que você vai ter uma despesa a mais. Por quê? Fora isso, despesa que você tem mensal, às vezes você tem que pagar uma taxa que é anual. Por exemplo, quem tem terraça, que são aquelas mesinhas que ficam na frente, aquilo tem uma taxa anual
que é por mesa. Por exemplo, no pueblo que nós estamos é 140 euros por mesa. No caso, nós temos 3 mesas que dá 420, é uma taxa anual que dá o direito de você utilizar a terraça por um ano. E há lugares que tem inúmeras mesas, então é um valor que você tem que considerar. Para isso tem as taxas que é por segmento. Às vezes tem, por exemplo, uma renovação de controle de pragas, tem manipulação de sanidade, né? Às vezes tem a sanidade. Então tudo isso, coisas que você tem que ter lá no planejamento de coisas que talvez você tenha que pagar extra. E é um faturamento que você nunca vai prever. Isso é uma média, né? Mais ou menos vai acontecer dessa forma. Mas você sabe, quem tem um comércio às vezes é mais e às vezes é menos. Então, para você ter uma noção de valores. É pouco? Talvez seja pouco. Para um casal trabalhar no comércio, só os dois, sem ter um funcionário e tirar esse valor, talvez seja pouco. Mas isso aqui a gente está falando para quem está começando. Há muitos comércios, você sabe, quando se inicia, não se tira nada. Na verdade, tem que ir colocando até que o comércio se gire, né? Ter um comércio que já te dê alguma rentabilidade logo no início, né? Talvez não seja tão ruim. E o que vai fazer o comércio faturar mais, né? Ou menos? A movimentação que você vai fazer. O que você vai colocar mais, o que você vai agregar, por exemplo, adequar com mais horários de refeição, colocar mais coisas. É isso que vai aumentar o seu faturamento. Quanto mais coisas você tiver para oferecer, é aí que você vai ter o seu lucro. Mesmo que você venha pagar uma pessoa, você tem que fazer um estudo de que o que você vai colocar mais vai cobrir essa despesa. E muitas pessoas aqui vivem muito bem dos seus comércios porque já tem essa estabilidade, né? Que começou como um comércio assim, que talvez não faturasse muito, e aos poucos foi adequando as coisas e conseguiu ter um faturamento melhor. Então, o que é movimentar? É isso que eu tô falando, colocar mais coisas, ver a necessidade dos seus clientes, o que eles pedem, e ir encaixando essas coisas para que você tenha uma rentabilidade maior. O nosso exemplo, o que nós fizemos para aumentar, né, o faturamento, a gente colocou máquinas de apostas. Pra gente não tem custo nenhum, mas ela te dá um lucro, né? Teoricamente, você divide com o proprietário da máquina. A gente tem a máquina de tabaco, que atrai mais cliente, né? Ela dá um valor muito pouco por mês, mas ela atrai cliente. Nós temos a máquina de autosserviço, que é a que vende refrescos, bebidas não alcoólicas e coisinhas para picar, né? Chutes, que seriam os doces, que fica do lado de fora. Então essa máquina também fica trabalhando no período que a gente está fechado. Então são coisas que vêm para agregar o seu faturamento. Então você tem que ter essa expertise de buscar outras coisas e não só ficar esperando o cliente aparecer no seu estabelecimento. Então é isso que vai fazer com que você fature mais ou não. E também, na minha visão, tudo no nosso caso, isso serviu pra gente ter um histórico aqui na Espanha, porque a gente não tinha um histórico como todo mundo que chega, né? Hoje a gente já tem nossas contribuições, por exemplo, se eu precisar comprar alguma coisa, eu já consigo comprovar minhas nóminas, né? As entradas, que eu pago os impostos, que é o que eles pedem, o imposto de renda. Inclusive, foi o primeiro ano que a gente já teve imposto de renda aqui, no caso, eu tive até restituir, né? Quase 500 euros, deu 496. Então isso, muitas pessoas falam, é pouco, mas para mim foi muito, gente, é uma conquista, foi o primeiro imposto de renda, não o que paga trimestral, mas o imposto de renda como é no Brasil, o anual, né, faz as continhas do mais e menos e te dá um saldo a pagar ou a receber, e aqui eu tive a receber quase 500 euros, então isso foi muito gratificante, porque tipo, olha, então eu já não sou um Zé Ninguém, eu já sou alguém, né, já tô contribuindo, já tô recebendo, então isso é gratificante. E as coisas, a partir daí que você consegue criar esse histórico, aí eu acho que tudo que vem pela frente se torna um pouco mais fácil, porque você já é visto diferente, porque você já tem um negócio, você já tem uma movimentação e você pode talvez depois, né, hoje ser uma portinha aberta e amanhã você ser muito grande, né, nesse segmento, talvez um restaurante, um lugar muito grande, uma localização melhor, mas aí vai ser em função do seu início que foi por baixo. É fácil, gente? Não, não é fácil, é uma coisa que é muito desgastante, porque quem tem comércio sabe, aí no Brasil, qualquer lugar do mundo, que é muito difícil na questão empenho da nosso pessoal mesmo. Porque quem tem o comércio, tirando pessoas que já têm uma equipe, né, que cuida de tudo e que anda muito bem, tem que estar muito empenhado, tem que acompanhar de perto isso. Requer muitas horas de trabalho, é muito cansativo. Nesse caso, quando não se tem funcionário, você tem que fazer tudo, desde limpar um banheiro, cozinhar,
atender. Então aqui, isso é muito comum na Espanha, as pessoas são multiuso, né? Isso aconteceu muito na época da crise e reduziu muito o número de pessoas, e as pessoas que ficaram, elas acabam fazendo tudo. E isso, né, para nós não foi um problema nenhum, só que muitas pessoas não estão preparadas para isso. Então quando você tem ideia, eu vou abrir um comércio, você logo imagina, eu vou abrir um comércio, vou ficar só recebendo, não vou trabalhar. E talvez no início não, porque aqui a margem de ganho é sempre a mesma, tanto para você que vai ter um contrato de trabalho, como para você que vai abrir um negócio base. Eu tô falando um negócio simples, não tô falando de mega empresas, tá? Eu tô falando de um negócio simples para quem tá iniciando. Então o faturamento é mais ou menos o mesmo no começo. Você tem que estar preparado para trabalhar muitas horas, é desgastante. A gente percebeu que a gente envelheceu um pouco, porque a gente, né, não teve tempo pra gente. A gente ficou assim, logo no começo, muitas horas, né? Por exemplo, eu saía de casa muito cedo, 6 horas, e voltava às 11 horas da noite. Então todo esse período de pé, poucos minutos se sentava assim para comer alguma coisa. Então é um período desgastante, né? Então requer muito empenho, muita força de vontade. Mas eu acho que quem tá preparado para isso, que sabe que é um período inicial, que para começar talvez tenha que ter todo esse esforço, consegue passar numa boa. Porque por outro lado tem um lado positivo também, que você vai estar integrado com a cultura espanhola. Então seus clientes são espanhóis, você fala todo dia, então você está integrado com eles, você vai aprender tudo muito fácil, você tem muitas informações a nível geral, porque seus clientes sempre vão estar te passando algumas informações. Então esse é um lado de agregar bagagem, né? Você conhece muitas pessoas, você começa a ter outras visões, outras oportunidades em função disso, porque você está integrado junto com eles. Isso serviu muito pra gente nesse sentido. Então a gente não tem a reclamar, a gente trabalhou muito, sim, trabalhou muito, trabalha muito, sabe? Mas a gente não lamenta, não fica chorando por conta disso, porque sabe que foi um período, está sendo um período crucial para o nosso crescimento aqui. Será que vai ser a vida toda? Não. De repente amanhã a gente já cresceu o suficiente, que já tenha funcionários, que a gente consiga tocar isso, né? O que a gente está pensando hoje de já ter uma pessoa para ajudar, para a gente poder seguir com outras coisas também. Mas isso é tudo planejamento que vai acontecendo ao longo do prazo. Que a gente percebe que muitas pessoas, talvez por inexperiência, por não estar ainda no país, daí de fora tem muita ilusão nessa questão, vou abrir um negócio, e eu acho até mesmo em questão de faturamento, acha que isso é muito vantajoso, que vai ganhar muito mais. E eu acho que o importante é vocês virem com o pé no chão. Primeiro conhecer o local, estudar o seu concorrente, as alternativas que você tem, para que você não se frustre depois de investir todo o seu dinheiro num negócio que talvez não seja rentável o suficiente para suprir as suas necessidades aqui no começo, né? Então isso é uma pesquisa muito particular que cada um tem que fazer. Então não faça loucuras de pegar um dinheiro e investir totalmente no negócio sem você ter essa certeza, principalmente porque aqui eles não têm esse histórico, essa certeza de que vai funcionar, né? É claro, se for uma franquia, você talvez tenha um estudo melhor, te dê um retorno, já te dê uma previsão de faturamento, é uma coisa menos arriscada, né? Então, a nossa dica é essa. Sempre procure um negócio tipo o que a gente procurou, que não tenha que investir muito, no nosso caso, que a gente não pagou transpasso, então o nosso investimento foi mais inicial mesmo, para comprar mercadoria, e como vocês viram, a gente renovou muitas coisas que já tinha, comprou muito pouca coisa, então o custo foi menor, né? Agora, quando você paga um dinheiro para fazer um transpasso só porque o local tá pronto, pesquise muito, se informe se realmente vai valer a pena aquele investimento que você teve e se você vai ter o retorno disso em quanto tempo, né? Então essa dica é o que a gente deixa. Nesse segmento mesmo, a gente conhece pessoas que estão super bem, super estabilizadas aqui em Valência mesmo, né? Conhecemos outras pessoas que têm cafés ou outro tipo de negócio, mas por quê? Isso já faz anos, são pessoas que foram aprendendo com o tempo, agregando coisas, e hoje elas se dão ao luxo até de fecharem mais cedo, de não trabalharem no final de semana, né, que é o que exige o comércio, porque ela já tem uma certa estabilidade de rentabilidade nesse negócio, que não há necessidade de ficar todo o período. Mas o que eu quero deixar claro, gente, as coisas acontecem com o tempo. Não queira que isso aconteça na primeira semana, no primeiro mês, que você já tenha um resultado positivo. Não, tudo aqui é uma conquista. Então as coisas vão acontecer com o tempo e vocês têm que ter paciência por passar por esse processo, porque faz parte do processo para qualquer lugar que você vá abrir um negócio, né? Você sabe, no Brasil mesmo tem um período de maturação desse negócio. Às vezes, né, eles dizem que pelo menos 2 anos o negócio ainda tá gatinhando. E aqui é igual. Então tem essa ciência, sabe? Não pense que você tá em outro país que vai ser muito fácil isso. Bom, só para terminar, a gente não tá aqui para induzir ninguém a abrir negócio. Vocês sabem de
toda a dificuldade que nós tivemos, de tudo que nós temos passado, das coisas que a gente tem colocado, de como funciona a lei aqui, que você não pode correr o risco de fazer nada errado, né? Muita gente vem e quer fazer as coisas assim pela forma mais fácil, né? E que depois, se acontece alguma coisa, acaba sendo muito mais complicado de se resolver. Então, o que a gente tem feito é tentado procurar fazer as coisas todas certinha, pagar tudo que tem que pagar, e mesmo assim, às vezes acontecem esses contratempos, como vocês viram que aconteceram com a gente, sabe? A gente nunca teve intenção de fazer nada errado. É isso, gente. Procure fazer as coisas certas, tenha paciência, espere o tempo certo para cada coisa, sabe? Confie, se dedique, não desanime, porque é assim que funciona a coisa. Agora, a decisão de abrir ou trabalhar, isso é uma decisão de cada um, sabe? Você que tem que analisar o que é melhor para você, o que você está disposto, né, a se empenhar. Quanto a valores, depende muito do tipo de negócio, como eu citei. Então, é uma decisão de cada pessoa. Buscar uma oferta de trabalho ou abrir um negócio, se for possível, se tiver os requisitos para esse tipo de negócio. E não esqueça que a gente está falando de um pequeno negócio para um autônomo. Existem grandes empresas, o SL, que são empresas maiores, estruturadas, com muitos funcionários, que tem uma outra visão, né? São negócios já que tem uma estabilidade melhor, uma visão melhor. A gente está falando de, para quem está começando aqui na Espanha, um pequeno negócio. É isso, gente. Eu pretendo fazer uma simulação de abrir um negócio no Brasil no mesmo segmento e abrir aqui e mostrar para vocês a diferença de impostos, para que vocês tenham uma ideia se realmente aqui o imposto é mais caro do que no Brasil. Bom, então ficamos por aqui. Acho que deu para ter uma ideia, né, do que vocês precisavam aí de informações. E depois vamos fazer isso mais detalhado, mostrando mais diferença entre um e o outro, que eu acho que fica muito mais claro. Mas assim, acho que já dá para ajudar, que vocês se orientem, tenham um norte aí, talvez ajude algumas decisões, né, que para quem tá muito precipitado, que dê uma desacelerada e se prepare um pouco melhor para vir e conhecer um pouco do cenário, conhecer um pouco da cidade que você vai, para que depois você possa decidir que tipo de negócio abrir. Então tenha essa maturidade de esperar o momento certo e de adquirir primeiro informações para que você invista muito bem seu dinheiro e não tenha o risco de perder o que você tem aí para se estabilizar aqui. Obrigada, gente. Não deixe de se inscrever no canal, deixar um likezinho e até a próxima.